Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Estou de volta com mais um vídeo e hoje eu trouxe aqui uma lista das dúvidas mais comuns que eu encontro nos comentários do meu canal, ok? Basicamente a maioria deles são referentes ao MEI, microempreendedor individual, por isso eu resolvi montar uma lista, um compilado dessas dúvidas e trazer aqui em forma de vídeo e eu acredito que vai ajudar você, microempreendedor, tá? Para você que já é MEI, ou até para você que deseja dar início a abrir o seu MEI e tem algumas dúvidas. A primeira dúvida, muito recorrente, essa dúvida ela já é explicada também lá quando você vai fazer o cadastro do MEI, lá tem essas informações, que é uma coisa que várias pessoas perguntam aqui no meu canal, é o seguinte: o MEI pode ter sócio? Pessoal, o MEI ele não pode ter sócio, tá? O MEI é uma empresa individual, apenas um indivíduo, um único CPF pode ser vinculado ao MEI. Então não pode haver sociedade dentro do MEI, ok? A próxima dúvida é o seguinte: onde eu declaro as despesas do MEI? Na declaração anual do faturamento bruto, que é aquela DAS-NICE-MEI que a gente faz lá anualmente, ou na declaração do IRPF, que é a declaração do imposto de renda da pessoa física. Na verdade, a gente não declara os gastos do MEI em nenhum desses lugares. Lá na declaração anual de faturamento bruto do MEI, no DAS-NICE-MEI, não existe um campo para que você coloque gastos e despesas do MEI, tá? Não existe um campo. E na declaração do imposto de renda da pessoa física, você também não coloca as despesas do MEI, porque aquela declaração não é do MEI, é da sua pessoa física, ok? Então, basicamente, se você tem despesas no teu MEI, você já tem que subtrair essas despesas. Você declara lá no DAS-NICE-MEI o valor bruto total que você faturou no MEI, que você movimentou, sem subtrair esses gastos, tá? Então você coloca lá o valor bruto. E quando você for fazer a declaração do imposto de renda da pessoa física, se você tiver a obrigação de fazer, lembrando que eu tenho um outro vídeo aqui no canal, na playlist, que explica como eu sei se eu devo ou não declarar o imposto de renda da pessoa física, tá? E lá eu expliquei várias coisas, principalmente relativas ao MEI. Então, basicamente, quando você for fazer a sua declaração, você já deve ter o seu lucro, o seu valor líquido descontado desses gastos. Então, digamos que o seu MEI faturou aí 50 mil e teve 20 mil de gastos. Você vai pegar, subtrair esses 20 mil, vai lhe sobrar 30 mil e esse valor aqui já é abatido das despesas do MEI e é isso aqui que você vai declarar. Lembrando que você tem que separar aqui também o que é isento e o que é tributável dentro desses 30 mil. Mais uma vez lembrando que eu tenho outros vídeos aqui no canal, na playlist, que também fala sobre essa questão desse valor isento e tributável, tá? A próxima dúvida é a seguinte: o MEI ele pode vender com maquininha de cartão? Claro que sim, o MEI ele pode vender com maquininha de cartão, porém, essa maquininha de cartão ela deve estar vinculada ao CNPJ do MEI e não ao CPF. O ideal é que você faça o seu cadastro e adquira sua maquininha utilizando os dados da empresa MEI, tá? Não o teu CPF. Por quê? Toda a movimentação que você faz em cartão de crédito nessas maquininhas, se você tiver a máquina cadastrada no seu CPF, para a Receita Federal vai ser como se você, como pessoa física, tivesse fazendo essas movimentações, tá? Quando na verdade é o MEI, ok? Então, por questões de tributação e tudo mais, e por questões de organização, eu recomendo que você tenha uma máquina de cartão no CNPJ do MEI. Se você já tinha essa maquininha de cartão anteriormente lá no teu CPF, no momento em que você abriu o MEI e você continuou utilizando essa mesma maquininha, isso não é recomendável, tá? O interessante é que você cancele essa maquininha do teu CPF e coloque ela no MEI. Algumas empresas permitem você migrar a maquininha da pessoa física CPF para o MEI. Algumas empresas permitem, outras não. Algumas você terá que cancelar o teu cadastro e abrir um novo utilizando os dados da empresa. Legal? Outra pergunta: posso receber dos meus clientes e pagar despesas com minha conta PF? Então você tem lá no banco a sua conta de pessoa física, que você já tem há muitos anos lá, em algum banco, e eis que você abre o MEI e continua movimentando todas as suas finanças, vendas e pagamento de despesas do MEI nessa conta da pessoa física. Isso também
não é recomendável. Você pode ter uma conta pessoa física e movimentar o MEI, mas não é recomendável. Porque o ideal é que você tenha uma conta para pessoa jurídica separadamente, por questões de organização, e pior ainda se os seus movimentos eles forem altos. Imagine que você consiga movimentar perto do teto do MEI, que é 81 mil. Todo esse valor passar por essa conta pessoal lá, que é uma conta da sua pessoa física. Isso pode causar problemas com a Receita Federal, porque os bancos, caso você não saiba, eles informam para a Receita Federal todas as movimentações que são feitas dentro das suas instituições. Então, se todas as contas que você tem de conta corrente, poupança, isso aí, de certa forma, acaba sendo repassado para a Receita Federal. Então, lá na Receita Federal vai constar que você, pessoa física, no seu CPF foi movimentado 81 mil. Isso não é interessante porque os valores de tributação da pessoa física num valor desse montante acaba sendo alto, tá? Então, para a Receita Federal, você, pessoa física, ganhou 81 mil, o que na verdade não é, né? Então tome muito cuidado, procure ter uma conta separada, tá? Abra uma conta pessoa jurídica com os dados do teu MEI e movimente. Todos os pagamentos que você faz, compra de mercadoria e tudo mais, faça com o CNPJ, nunca com o teu CPF. Próxima dúvida. Não faturei nada no MEI durante o ano inteiro, eu preciso declarar? A declaração anual de receitas brutas do MEI, que é o DAS nesse MEI, deve ser declarado mesmo que você não tenha renda alguma. Se você não faturou nada, você declara com 0, tá? Mas é obrigatório fazer. Outra dúvida. Não estou faturando nada com o MEI, eu devo pagar as parcelas do DAS, que é aquela parcela que tem o INSS, ISS e o ICMS? Eu sei que parece meio injusto, mas sim, você deve pagar essas parcelas em dia. Mesmo que você não estiver ganhando nada no MEI, não estiver faturando nada, mas enquanto você tiver o seu MEI aberto, você deve pagar as mensalidades em dia, porque elas geram multa e você pode ficar com o teu CNPJ irregular e devendo para a Receita Federal, tá? Então você deve pagar sim as parcelas do DAS, mesmo que o teu MEI não esteja ganhando nem um centavo. Infelizmente, você deve pagar sim, tá? Próxima pergunta é a seguinte. O MEI ele pode trabalhar em outra empresa com registro em carteira, o famoso CLT? Sim, o MEI ele pode trabalhar em qualquer empresa com carteira assinada e ainda ter um MEI sem problema algum, não há nada que impeça. Porém, existem alguns detalhes que quando você for abrir o MEI é interessante você analisar aí, colocar na balança os prós e contras. Principalmente seguro-desemprego, provavelmente se você for dispensado dessa empresa que você trabalha e tiver um MEI aberto, você não vai receber o seguro-desemprego, tá? Só se houver alguma mudança aí nas regras, mas até o presente momento, se você tiver um MEI, você não receberá seguro-desemprego da empresa que você for dispensada, tá? Mas você pode ter um MEI e trabalhar com carteira assinada simultaneamente. Outra pergunta bem recorrente é a seguinte: eu abri o MEI no final ou no meio do ano, eu devo declarar o DAS nesse MEI? Tá? Que é aquela declaração anual lá de receita bruta do MEI. Sim, você deve declarar mesmo que abriu em dezembro o MEI, mesmo que você abriu no último mês do ano e não faturou nada, você deve declarar sim o DAS nesse MEI. Isso aí é de graça, não gera custo algum, é apenas um controle, tá? Você deve fazer essa declaração porque é obrigatório essa declaração. Próxima pergunta é a seguinte: meu lucro no MEI ficou abaixo do valor limite para IR, ou seja, abaixo da obrigatoriedade de declarar o imposto de renda da pessoa física, mas eu trabalho em outra empresa com CLT e passou do valor limite de isenção. Tenho que declarar, até escrevi errado aqui, ó. Eu tenho que declarar também o lucro do MEI? Na verdade sim, se você tiver que fazer a declaração do imposto de renda por qualquer outro motivo, você também deve apresentar os valores que você lucrou no MEI, tá? E um detalhe também é o seguinte: mesmo que o lucro em CLT e o do MEI separados não atingir o volume, esses valores eles devem ser somados, tá? Então você vai somar os dois e a soma desses dois valores vai definir se você deve declarar ou não. Imagine que em CLT, na carteira, você faturou 20 mil no ano e lá no seu MEI, 23 mil. Se você fosse tomar esses valores como base de forma individual, você não precisaria declarar o imposto de renda da pessoa física. Mas esses dois valores, eles se somam.
e juntos eles dão 43 mil, ultrapassa o valor limite para a isenção, tá? Então você deveria declarar se você tem um valor acima de 28.557 e uns quebrados, tá? Outra dúvida é o seguinte: como a Receita Federal ela sabe se eu faturei e quanto eu faturei? Pessoal, essa pergunta ela é muito interessante. A questão é que nós vivemos dentro de um sistema onde basicamente as coisas elas são interligadas entre si. Para a gente entender é o seguinte: se você recebe dos seus clientes via conta bancária, por exemplo, máquina de cartão, automaticamente o banco já envia essas informações para a Receita Federal, então ele sabe que você movimentou esses valores. Dessa forma, então, eles sabem o que foi movimentado na sua conta. Caso você receba sempre à vista ou em mãos e não emite, por exemplo, notas fiscais dessas vendas ou serviços, uma vez que o MEI não é obrigado a emitir nota fiscal, para a pessoa física no caso, mas obviamente que se você tem uma loja e você é MEI e o teu cliente exige a nota fiscal, você teria que dar a nota fiscal, tá? Mas não é obrigatório. Nestes casos, obviamente que a Receita ela não tem como apurar esse dinheiro que você recebeu em mãos, tá? Não tem como ela saber que você recebeu um determinado valor em mãos sem emitir nota ou sem passar pelo banco. Mas é o seguinte, ó, imagine que você ganhou, tem um porém nisso tudo, imagine que você ganhou 50 mil com o seu MEI. Tudo em dinheiro, à vista, tá? Em mãos, não passou pelo banco isso aí. Obviamente você deve pensar, então eu tenho 50 mil e eu não vou precisar declarar porque a Receita não sabe que eu recebi esses 50 mil. Só que é o seguinte, esse lucro, na verdade, ele vai ser usado na sua pessoa física, certo? No seu dia a dia. Então tudo que você gastar na tua pessoa física, se você utilizar cartão de crédito, se você comprar um carro, se você comprar um terreno, uma casa, tudo isso aí, obviamente, vai chegar ao conhecimento da Receita Federal. E ela vai, em algum momento ou outro, talvez demore anos isso, ou talvez nunca aconteça, mas pode ser que aconteça, tá? De você ter que explicar de onde saiu esses 50 mil, de onde saiu esse dinheiro, porque do nada você aparece com 50 mil comprando um carro, comprando uma casa, comprando um terreno. Obviamente, em algum momento aí, você acabará tendo que prestar conta desses 50 mil. E aí fica muito mais difícil de você explicar como que você faturou esses 50 mil, você vai ter que voltar lá atrás, falar sobre o MEI e tudo mais. Então é recomendável que você declare certinho os valores, tá? Não tente esconder da Receita Federal, porque um momento ou outro pode acontecer dessas informações serem cruzadas, delas se cruzarem, e você acabar sendo penalizado, ter que pagar multa e etc. Então não adianta nada você receber 50 mil reais no teu MEI, informalmente receber em mãos esse dinheiro, não declarar, né, dizer assim, olha, eu não faturei nada, só que você vai precisar usar esse dinheiro aí, então você vai ter que mostrar para a Receita Federal, olha, esse dinheiro saiu daqui, dali, de algum lugar, tá? Então é muito importante que você trabalhe certinho. É injusto? Parece ser injusto você ter que prestar essas contas? Sim, mas é assim que funciona, infelizmente. Enquanto a gente viver aqui dentro desse sistema, temos que seguir as suas regras, tá? Outra pergunta é o seguinte: onde eu coloco as despesas do MEI dentro do programa da declaração do imposto de renda da pessoa física, o IRPF? Na verdade, você não coloca esses gastos em local algum dentro da declaração, até porque a declaração de IR ela é da pessoa física e não do MEI. Já teve uma outra pergunta um pouco acima aqui, parecida com essa, e a questão é que quando você chegar lá na declaração do imposto de renda, você já deve ter abatido esses gastos do MEI. Então você chega lá apenas com o teu lucro líquido, seja ele isento ou seja uma parte tributável, mas ele já chega lá na declaração descontando essas despesas, esses gastos que o seu MEI teve, tá? Tem algumas pessoas que me perguntam ainda assim, o que são despesas do MEI, o que são os gastos do MEI? Compra de mercadoria para revenda é gasto do MEI, despesa do MEI. Água, energia elétrica, internet, aluguel de alguma loja que você alugou, tudo isso é gasto e despesa do MEI, se você utiliza para fins comerciais. Porém, é muito interessante que essas contas sejam todas creditadas no teu CNPJ, no MEI, e não no teu CPF, tá? Isso ajuda no controle
e fica fácil de você comprovar caso um dia seja necessário comprovar, tá? A gente não sabe como, na verdade, a Receita Federal trabalha. Eles têm diversos mecanismos de cruzar informações, de buscar informações suas nos bancos, na internet, em tantos outros lugares, em cartórios, em empresas de imóveis, enfim. Eles conseguem cruzar essas informações de uma maneira muito rápida. Então, se você colocar lá, eu faturei 50 mil no meu MEI e eu tive 30 mil de despesas. E esses 30 mil de despesas, eles precisam ter uma base comprobatória, tá? Não adianta você simplesmente colocar lá que você teve um lucro de um faturamento de 50 mil e teve despesas de 40 mil, sobrou apenas 10. Se esses 40 mil não forem realmente despesas do teu MEI, tá? Então procure comprovar tudo certinho, cadastre suas contas, aluguel que for de alguma loja que você tiver. Se você abastecer o seu carro para fins de trabalhar no MEI, peça o cupom fiscal no CNPJ, enfim. Peça sempre nota fiscal das coisas que você compra para o MEI no CNPJ e nunca no teu CPF, ok? Então, se você comprar uma mesa, um computador, um notebook para trabalhar, compre com o CNPJ do MEI. Se você comprar um carro para fins de transporte da tua empresa para trabalhar, coloque no CNPJ do MEI. Essas foram apenas algumas dúvidas, obviamente que existem muitas outras. Quem sabe depois eu faço um segundo vídeo com outras dúvidas diferentes que não estavam aqui, ok? Abraço e até um próximo vídeo.